Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e esse é mais um vídeo relacionando o universo do cinema com o clima de Copa do Mundo, porque eu adoro Copa do Mundo, não quero deixar de falar disso de alguma forma, então eu tô trazendo a brasa pro meu assado para relacionar esses dois assuntos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como o grande Don Corleone de O Poderoso Chefão explica o Carlo Ancelotti, o Dom Carleto, treinador da seleção brasileira, porque a gente está, no momento que eu gravo esse vídeo, a menos de 24 horas do grande anúncio dos convocados para a Copa do Mundo de 2026. Será que o Neymar vai estar? Será que ele não vai estar? Quem vão ser os 26 convocados? Há muito tempo que a gente não ficava com tanta expectativa com relação a uma lista de convocados. Eu diria que desde 2002 ali, que a galera ficou muito querendo saber se o Romário ia ser convocado ou não. E agora algo parecido está acontecendo com o Neymar. E depois de ter feito um vídeo falando sobre como Tony Soprano explica o Neymar, eu quero falar sobre como o Don Corleone explica o Dom Carleto, o Carlo Ancelotti. Vamos lá então, antes de mais nada, aqui no canal tem vários vídeos falando sobre o universo da máfia, tem análise de The Sopranos, caso tu não me conheça, eu te convido a dar uma olhada. Galera, vamos lá. Eu comecei isso como uma brincadeira, mas eu acho que tem várias semelhanças e várias questões que ajudam de fato a entender um pouco da mentalidade do Carlo Ancelotti se a gente começar a olhar um pouco pro Don Corleone, né? Principalmente o Don Corleone, o primeiro, né? O do Vito Corleone, o personagem do Marlon Brando no primeiro filme. Porque, além de ter essa questão dessa brincadeira, né, do Carlo Ancelotti ser italiano e a gente apelidar ele de Dom Carlo, Dom Carleto, e ele, de fato, ser um cara muito elegante, como é o Don Corleone, e ter a questão dos charutos e tudo mais, e ter essa brincadeira toda, tem muitas questões no estilo de liderança dele que eu acho que a gente pode relacionar muito com o Vito Corleone e que até podem ajudar a gente a entender uma decisão de não levar o Neymar ou levar o Neymar, tá? E eu vou chegar nesse ponto que talvez seja o mais curioso ao longo desse vídeo aqui. Mas o que eu quero falar vai muito além dessa questão dele ser italiano ou não. Óbvio que isso é só uma brincadeira. O Carlo Ancelotti ele tem um livro que se chama Liderança Tranquila, que relata muito como ele lidou ao longo da carreira dele com grandes estrelas, como é a forma de gestão de pessoas dele, como ele lidou com egos. E muito desse perfil dele que está no livro e que a gente já sabe de entrevistas e tal, tem uma semelhança interessante com o Don Corleone, porque os dois estão o Ancelotti obviamente está numa posição de poder muito grande, ele é talvez um dos, certamente, mas talvez o treinador mais respeitado do mundo, e essa é a palavra, ele sempre foi uma liderança que ele é respeitada pelo grupo, pela imprensa, por quem quer que seja, e não temido. E o Don Corleone, que é o grande, quando a gente fala em chefão da máfia de filmes, a gente pensa logo no Don Corleone do Marlon Brando. E apesar dele ser um cara que, obviamente, ele era perigoso, a primeira questão, e isso está muito presente tanto no livro quanto nos filmes, quanto no filme, e eu falo sobre isso em alguns vídeos, ele era uma figura que ele era respeitada, mais do que ser temida. Obviamente ele era temido também, mas ele era respeitado. E principalmente, ele era uma figura amada pelos seus filhos, pelos seus homens. Isso fica claro não só pela maneira como ele é magistralmente interpretado pelo Marlon Brando e pelo roteiro, né, escrito pelo Coppola com o Mário Puzo, mas pela maneira como a narrativa constrói esse sujeito, né? Tem várias questões ao longo do filme, por exemplo, assim, a gente pode ver na reunião ali que eles fazem tanto na reunião das 5 famílias mais pro fim do filme, quanto na reunião que eles têm com o Soloso no início do filme. Vários caras ali sempre usam ternos luxuosos e tudo mais, e o Don Corleone ele é o chefe que se veste da maneira mais simples de todas. Sempre. Pode perceber. Por mais que a gente tenha a imagem dele no início do filme, que ele tá de smoking no casamento da filha, ele sempre tá vestido de uma forma muito mais modesta. E ainda assim, isso é muito legal, ele nunca deixa de ser talvez a pessoa mais elegante do recinto, tá? E mais, ao longo do filme, o design de produção, a fotografia, vai sempre fazendo questão de salientar ele como essa figura calorosa. Pode ver que tem sempre uma luz quente iluminando ele, né, no escritório dele, a maneira como a decoração, como a luz é disposta, sempre tem essa coisa calorosa, em contraste com o período em que o Michael é o Don Corleone, né, que tudo se torna mais frio, a luz muda completamente. Então o Don Corleone tinha muito isso, assim, e ele também ele sabia ser alguém que não precisava falar alto, embora tenha uma outra cena em que ele dá uma explodida no filme, ele sempre tem um tom de voz calmo.
Ele nunca precisa levar o tom de voz para ser respeitado, muito parecido como é o Don Carleto, como é o Carlo Ancelotti. Ele nunca também tomou, esse eu acho que é um ponto bem legal, nunca tomou decisões para agradar os outros, tá? E aqui eu acho que a gente começa a entrar na questão Neymar. Porque o Don Corleone, ao longo do filme, primeiro que ele diz pro Santino, nunca deixe as pessoas saberem o que você está pensando. Ele era muito, né, internalizava muito. Isso transmitia até uma certa sabedoria, assim. O Ancelotti é bem parecido nessa questão de ser mais silencioso. E ele, não, como eu disse, não tomava decisões para agradar os outros. Aí a gente tem o ponto-chave do filme, que é o momento em que ele está sendo muito pressionado pelas outras famílias e até por pessoas da sua própria família para aceitar a questão, né, das famílias começarem a se envolver no tráfico de drogas. Né? A figura do Soloso, né, o turco, surge por conta disso. E era algo que geraria muito dinheiro, todo mundo queria, e ele, por achar que não é a decisão mais sábia, por achar que aquilo vai acabar destruindo eles, ele não hesita em negar qualquer oferta, independente do dinheiro que aquilo vai gerar. E a pressão era muito grande para isso, e ele faz isso do jeito dele, sem elevar o tom de voz, ninguém se arrisca, claro, isso vai gerar uma guerra e tal, mas ninguém se arrisca a contrariá-lo. A gente pode comparar a questão das drogas no Poderoso Chefão com essa pressão, esse clamor popular e dos próprios jogadores da seleção brasileira para que o Neymar seja convocado. E aí, assim, desculpa fazer com, né, drogas, Neymar, não é esse o intuito, mas tem semelhanças bem interessantes aqui. É algo que, ele é o grande nome, ele é maior do que os outros nomes que estão lá. No filme, essa questão de entrar pro tráfico seria muito maior do que se envolver com jogo ou com outras questões que a família se envolve. Mas é perigoso. O Neymar é uma figura que, mais vencedor que ele seja, mais dedicado que ele vá ser na Copa, ele traz vários perigos. Com ele vem um combo, todo mundo sempre fala disso, né? E que pode ameaçar essa gestão silenciosa do Carlo Ancelotti. E ele, ao longo de todo o tempo, ele não transmite exatamente o que ele está pensando. Às vezes ele dá a entender que ele pode convocar, às vezes ele diz que não, não diz que não, às vezes ele dá a entender que talvez não. Ele não faz questão de dizer nada para ninguém. A decisão absoluta só ele sabe, até o fim, né? E eu acho que nisso também tem muitas semelhanças, porque, como eu falei, no filme existia uma pressão interna para que a família entrasse para esse negócio. A gente já viu vários jogadores dando a declaração de que queriam que o Neymar fosse, mas eu duvido com vocês que algum deles tenha tido coragem de peitar o Ancelotti para dizer que o Neymar tem que ser convocado. Claro que não. Isso é em alguma entrevista ou outra, mas a decisão dele pode ter certeza que vai ser absolutamente respeitada. Mas isso eu acho que é um outro ponto. Né? Se houver se ele não convocar o Neymar e houver uma grande, assim, uma rebelião, as pessoas se enlouquecerem e o Brasil for lá e perder a Copa e todo mundo ficar eternamente falando que foi por causa disso. Eu jogo com certeza com vocês que o Ancelotti, ele, diferente de qualquer outro treinador brasileiro que tivesse na seleção, ele tá imune a isso. Por mais críticas que existam e tal, ele pode simplesmente, um dia que ele quiser, virar as costas para a seleção brasileira e ele vai ter um grande time europeu para treinar, porque ele, não estou dizendo que ele é maior que a seleção brasileira, não é isso, mas o respeito dele, a maneira como ele é respeitado, do mundo afora, é muito maior do que qualquer birra que possa acontecer entre os jogadores, entre os torcedores, e a maneira como ele sempre toma as decisões de forma calma, calculista e de forma tranquila, né, como o livro dele diz, tem muitas semelhanças com o Don Corleone, né? E a gente poderia fazer vários outros paralelos aqui, né? Talvez o Santino Corleone, né, com seu jeito mais polêmico de ser, poderia ser visto como um Neymar aqui, enfim, dá para brincar bastante. Mas de fato, eu acho que esse paralelo entre o Don Corleone do Vito, né, do Marlon Brando, e o Don Carleto, ele é bem interessante, a maneira dele de tomar decisões ele é bem interessante para a gente entender um pouco também do funcionamento da cabeça do Carlo Ancelotti. Me digam aí se esse vídeo fez sentido, se foi legal, se não curtiram podem comentar também. Eu tô me divertindo muito fazendo essas análises aqui. É isso que eu tinha para dizer hoje, até o próximo vídeo e tchau.